Oi, tudo bem? Eu sou Jesse James e quero contar para vocês uma história fantástica. E essas são as histórias que meu pai, João dos Santos Júnior, contou com carinho por mais de 50 anos da vida dele. Aqui estão craques que o tempo quase esqueceu. De 1900 aos anos 60, nomes, histórias e emoções que marcaram o futebol. Não perca este projeto. É o futebol como você nunca viu antes. Estas são as histórias que meu pai contou. Vem comigo! Direto do coração do Amazonas, um garoto nascido em Lábrea carregava um destino improvável: sair do interior e conquistar os gramados no Rio de Janeiro. Brilhou com a camisa rubro-negra, foi considerado o melhor goleiro do Brasil em sua época. Estava escalado para defender a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo em 1930. Mas, quando todos esperavam vê-lo como titular do selecionado, ele tomou uma decisão inesperada. Escolheu viajar com o Flamengo para um amistoso em Belo Horizonte e perdeu um lugar na história. Ou será que não? Quem foi esse personagem que trocou a glória do Mundial pelo amor ao seu clube? É essa história que você vai conhecer agora. Amado Benigno nasceu em 1º de agosto de 1905, em Lábrea, no interior do Amazonas, filho do advogado e coronel Laudelino Benigno e de dona Dadá Benigno. Em 12 de dezembro de 1914, no aniversário da irmã Cacilda, jogou uma pelada no quintal, já como goleiro. Diante dos convidados, um dos primeiros registros dele entre as traves. Ainda na infância, fez parte da formação escolar em Fortaleza, no Ceará, onde cursou as primeiras letras. Depois seguiu para o Rio de Janeiro, concluindo o ginasial no Colégio Dom Pedro II. Estudou também no Externato Santa Maria, no Catete. Na adolescência, torcia para o Botafogo e dizia não ter grande vontade de jogar. Batia a bola como qualquer rapaz fazia. Em 1922, o amigo Otto Pinto, meia-direita do Juvenil Flamengo, faz um convite decisivo. Vamos bater uma bola lá no Flamengo? Eu arranjo um lugar para você no time. Amado passa a atuar no Infantil Flamengo naquele momento. Entre infantil e juvenil surge a chance no 3º time. Faltava um jogador, chamaram Amado, para tapar buraco. Ele aceitou com muito entusiasmo. Em sua estreia contra o América, entra no lugar do goleiro Plátero e agarra tanto que é efetivado na posição. O terceiro quadro vinha de uma sequência de derrotas que irritava os diretores. Com o Amado no gol, o Mengão arranca o empate logo em sua estreia. E ele segue no 3º time e às vezes sobe para o 2º quadro. Em 6 de maio de 1923, um jogo sensacional contra o São Cristóvão, que terminou em 3-1 para o Flamengo. Na sequência, uma excursão a São Paulo para enfrentar o fortíssimo paulistano, recém-chegado da Europa. A crítica da época registra: aquele duelo contra o paulistano foi o batismo de Amado Benigno no gol. Em 1925, integra o 2º quadro do Flamengo e conquista seu primeiro título de campeão carioca. Em 1926, atuações espetaculares. Toma posição do goleiro Batalha no time principal. Batalha não aceita a reserva e pede transferência para o Fluminense. Na seleção carioca foi campeão brasileiro de 1927 e 1928. Este torneio entre seleções estaduais foi disputado de 1922 até 1962.
No ano de 1928 é convocado para a seleção brasileira e revezou com o goleiro Tuffi do Corinthians o posto de goleiro. Enfrentou o Torino e o Bolonha da Itália e o Vitória de Portugal. Em 1929, no Brasileiro de Seleções, perdeu para os paulistas por 4-2. Amado se destaca, defendendo um pênalti de Grané e evita uma goleada. Este tinha um chute poderoso que acabava com qualquer goleiro, mas não venceu Amado naquele dia. Em suas férias, sempre ia visitar a família no estádio do Amazonas. E no ano de 1919, foi no time do Rio Negro jogar e deixou o goleiro Francis em sua reserva. Retornou em 1928, novamente deixando outro bom goleiro na reserva. Desta vez foi Luciano do Rio Negro. E devido à sua fama, Amado sempre era convidado para alguns jogos em diversas equipes. E neste mesmo ano, atua no Cruzeiro do Sul e no segundo quadro do Andaraí, deixando o goleiro Babão bastante incomodado, mas quem fica sem jogar é o goleiro Caboclo. No dia 8 de janeiro de 1928, Amado joga tão bem no segundo quadro contra o Ribeiro Júnior que ameaça a titularidade do goleiro Babão. Mas, com o fim de suas férias, retorna aos seus compromissos com o Flamengo, seu emprego e sua faculdade, deixando o goleiro Babão mais tranquilo. Em novembro, volta a Manaus, agora atuando no segundo quadro do Jaú, e encontra o ex-goleiro Caboclo como médio direito. Em outubro de 1930, atende o convite de Sebastião Monteiro para jogar no Esportivo Vila Rosa. Retornou a Manaus em maio de 32, aparecendo novamente no Atlético Rio Negro, no mesmo ano que concluía a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Cotado para ser titular do Brasil na primeira Copa do Mundo de 1930, Amado relata: na verdade, tive que ceder a exigências. Eu era também diretor de futebol do Flamengo. Nas vésperas do embarque do selecionado brasileiro, meu clube jogaria em Belo Horizonte e, como técnico, tive que acompanhá-los. Resolvi ceder meu lugar para quem quiser conhecer melhor Montevidéu. A CBD justificou que o corte foi por um desconforto no joelho de Amado e pela sua priorização ao Flamengo. Mas meu pai contou que, na verdade, o corte aconteceu após ele ter faltado de um treino da seleção para ir nesta excursão com o Flamengo a Belo Horizonte. Joel é chamado a CBD, inicialmente reluta, justificando compromissos pessoais e seu casamento que se aproximava, mas acaba aceitando o posto de goleiro titular. Veloso fica com sua reserva. Em 1930 realizou um sonho, de atuar algumas partidas pelo Botafogo. No ano de 1931, o Diário da Tarde do Paraná declara: estou inscrito para defender o Fluminense. A decisão surpreendeu a crônica esportiva da época. Paralelamente, a sua vida pessoal avançava. Em 9 de fevereiro de 1931, foi nomeado segundo oficial do Departamento Nacional de Trabalho, Indústria e Comércio, sendo promovido em 11 de junho de 1934, a primeiro oficial no mesmo departamento. Apesar do registro no Fluminense em 1931, permaneceu entre idas e vindas no Flamengo até 1934, quando ficou desgostoso com o futebol e pendurou as chuteiras, seguindo a carreira pública. Mas, em 1933, enviou um telegrama pascual secreto, apoiando o profissionalismo. Considerando o profissionalismo uma necessidade do esporte nacional, presto-lhe a minha solidariedade neste momento culminante e decisivo, afirmou Amado. Sempre falava o que pensava, sem medo de ser repreendido. Amado Benigno foi um goleiro imponente. Formava com Hermínio e Elcio o triângulo defensivo do Flamengo. Entre os relatos de jogos do Amado, podemos contar quando o Fluminense goleou o Bangu por 6-2. O jogo seguinte do Fluminense seria contra o Flamengo. A atmosfera do dia do jogo estava eletrizante. A torcida do Mengão
se juntou à torcida do Bangu, mordidos pelaquela goleada, e todos em um só grito chamavam: Amado, Amado, Amado! A vitória rubro-negra por 3-1 e a saída de campo carregado. Foi uma de suas melhores recordações. Outra lembrança memorável foi na tarde ensolarada, na cancha do Juvenil, entre Flamengo e seleção da Federação Paulista de Desportos. O empate em 2-2 num jogo duríssimo de atuações defensivas brilhantes de Amado Benigno. Além de jogar, atuou como olheiro do Flamengo. Entre os jovens da base estava o então desconhecido Oscar Niemeyer, que recusou seguir carreira no futebol, pois não dava futuro, por ser um esporte ainda amador. Entre os admiradores, o compositor da aquarela do Brasil, Ari Barroso, afirmava que Amado e Candiota faziam ele reviver os tempos de colégio. Amado Benigno foi o primeiro futebolista do Amazonas a atuar na seleção brasileira. Fez 124 partidas pelo Flamengo. Na seleção carioca, foi campeão brasileiro de 1927 e 28. No Flamengo, conquistou 3 títulos em 27. O Campeonato Carioca, a Taça Dr. Afonso de Camargo e o Troféu Associação Paranaense de Desportos. Seu nome está na calçada da fama do Flamengo. Sempre elegante, costeletas alinhadas, sonhava em voltar a morar no estado do Amazonas, para rever Lábrea, luz e os rios turgidos, e a natureza exuberante do seu estado. Era solteiro, morava sozinho, e assim como seu irmão, que vivia perto dele no Rio de Janeiro. Amado ficou doente. Foi internado numa colônia do Engenho de Dentro. Amado veio a falecer em 10 de setembro de 1965, aos 60 anos. Infelizmente, caiu da janela do seu apartamento no 9º andar, que localizava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O Flamengo homenageia jogando de luto em 11 de setembro de 1965, na abertura do Carioca contra o América. Amado Benigno, goleiro amazonense, que brilhou no Flamengo e na seleção carioca. Temperamental, com defesas belíssimas, figurava imponente sobre as traves. Reconhecido por sua elegância e segurança, se destacava também por sua característica jaqueta lilás. Não foi nosso primeiro goleiro em Copa do Mundo por um simples detalhe. Mesmo assim, marcou seu nome na história. E aí, você gostou? O projeto Histórias que Meu Pai Contou é um legado deixado pelo meu pai, João dos Santos Júnior, que em seus 50 anos de pesquisa renderam centenas de histórias e personagens fantásticos do nosso futebol. Convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Comente aqui também o que você achou da trajetória do nosso goleiro amazonense Amado Benigno. E compartilhe com seu amigo, porque histórias como essa precisam ser lembradas sempre e não podem desaparecer do nosso futebol. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.